E aí pessoal, beleza? Eita aqui, e no vídeo de hoje, como você deve ter visto no título do vídeo, a gente vai falar sobre automação em Python. Bem, a parte da automação já é muito interessante, como a gente pode ver na parte da indústria, várias tarefas repetitivas ou que têm um grau de risco elevado são automatizadas. Isso porque uma máquina consegue executar várias tarefas repetitivas, sem se cansar e também sem reclamar, né pessoal? Então é um ponto muito interessante. E na parte do escritório não é diferente, você consegue automatizar várias tarefas do seu trabalho. Isso vai te economizar muito tempo. Isso porque muitas tarefas do seu dia a dia que são repetitivas, você pode sim automatizar e se preocupar com tarefas que realmente são importantes no seu dia a dia. No caso aqui, a gente vai trabalhar com Python nessa parte da automação. Entretanto, existem várias outras tecnologias para trabalhar com isso. Bem, então antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de dar aquela força e se inscrever aqui no canal. Aqui no iTech você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. Bem, então agora chega de relação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. E aqui pessoal, no caso a gente vai utilizar o PyCharm, entretanto você pode utilizar outro editor de texto também. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a instalação do PyAutoGuide. No caso é a biblioteca que a gente vai utilizar para fazer a automação. O PyAutoGuide vai interagir com o seu mouse e com o seu teclado e tela. Então você tem que ter essa noção, porque quando você está executando alguma tarefa com o PyAutoGuide, infelizmente, por exemplo, você não vai poder fazer outra tarefa no seu computador. E também existem várias outras bibliotecas para trabalhar com automação. Podemos citar, por exemplo, especificamente no Python, o Selenium, que no caso ele trabalha especificamente na parte web. Bem, então a gente vai, antes de fazer a instalação, a gente vai ver aqui no caso a própria documentação do PyAutoGuide. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui você pode encontrar todo o conteúdo que eu vou citar aqui no vídeo, para vocês saberem que eu não estou tirando as informações de qualquer lugar. Esse é um ponto importante, né pessoal? Você não precisa ficar sempre decorando qualquer coisa que você está fazendo, por exemplo no Python ou em qualquer outra linguagem. Caso você tenha alguma dúvida, você tem a documentação para consultar. Você não precisa ficar decorando um monte de comandos. Você simplesmente tem que ter a noção básica e saber buscar o conhecimento. Ainda mais hoje em dia que existem várias tecnologias e que você tem a possibilidade de buscar qualquer informação quando você quiser e aonde você quiser. Então vamos partir lá para a instalação, pessoal. Bom, existem algumas maneiras de você fazer a instalação do PyAutoGuide. No caso aqui no terminal, como você pode ver na própria documentação aqui ele ensinando, é utilizando o pip install aqui no terminal. Entretanto, outra maneira também, se você está utilizando o PyCharm, aí você vir aqui em pacotes, nesse cantinho aqui, pessoal, e você pesquisar. Aqui no caso, eu já tenho o PyAutoGuide instalado, mas você, por exemplo, viria até aqui, clicaria em install. É esse primeiro aqui, ó. Entendendo, pessoal? Então, a gente feita essa instalação da biblioteca, a gente já vai partir para o nosso programa, que é fazer a importação dessa biblioteca. Vamos importar o PyAutoGuide. E no caso, quando a gente está fazendo uma automação, a gente tem que ter a noção básica do que a gente vai fazer. Por quê? Mas a automação nada mais é do que você simplesmente executar uma sequência de passos que você executaria normalmente para fazer uma tarefa. Entretanto, a máquina que vai executar e com uma velocidade extraordinariamente mais rápida. Então, é exatamente isso. Você vai criar exatamente essa sequência de passos. Por exemplo, eu vou fazer um script aqui bem básico que vai acessar o Chrome e que vai se inscrever no canal iTech. Esse é um script bem simples, mas vai mostrar várias funções do PyAutoGuide. Então, bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter noção é que como que a gente vai entrar no Chrome. A gente pode fazer algumas coisas. A gente poderia, por exemplo, vir aqui e clicar se ele tivesse. Entretanto, o que a gente pode fazer? Clicar na tecla do Windows. Tá certo, pessoal? A gente pode fazer isso, né? Clicando na tecla do símbolo do Windows, aparece aquela guia lá. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente importou o PyAutoGuide. No caso aqui, eu vou deixar as, que no caso, como, e eu vou colocar PA, PyAutoGuide, para essa abreviação. Então, PA, ponto. No caso aqui, os comandos são bem básicos. Por exemplo, write, aqui pessoal, write. Aqui, agora vai ficar mais fácil de vocês verem. Aqui, por exemplo, o write é justamente escreva. Você pode ter o press, que é justamente pressionar. E a gente também tem o clique, que é clicar com o mouse. A gente tem tanto o lado direito, o esquerdo e até mesmo se você quiser usar o scroll. No caso, o que a gente vai fazer? A gente não vai pressionar a nossa tecla do Windows, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai escrever aqui press. A gente aqui no caso vai colocar
No caso aqui a gente vai utilizar aspas simples e vamos colocar win. E como que eu vou saber, por exemplo, essas abreviações de tecla, entre outras várias coisas? Está aqui na documentação. Aqui, se você vir em Keyboard Control Functions, você pode ver que aqui vai ter todas essas funcionalidades aqui. Você pode utilizar teclas como Ctrl+C, Ctrl+V e várias outras combinações. Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa, pessoal. Então, vamos voltar aqui e a gente fez esse processo. A gente está teclando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um PA.write de escrever. O que a gente vai pesquisar? O Chrome. Então, a gente vai digitar aqui Chrome. E pronto, a gente já escreveu aqui. Então, vamos rodar aqui o nosso teste. Ué, ele não escreveu nada? Sim. Isso é simples, pessoal. Sabe por que isso aqui acontece? Justamente porque existe um tempo para cada clique e cada movimento que você vai fazer. Aqui, como é muito rápido essa ação, você viu que ele executou de maneira muito rápida, não dá tempo, por exemplo, dele clicar e escrever naquela outra aba aqui. Quando a gente clica o botão do Windows, o nosso programa não está conseguindo escrever de maneira muito rápida aqui nessa barra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o PA.pause. E o que ele vai fazer? No caso, esse pause aqui, pessoal, ele vai fazer o seguinte: a cada comandinho que você está executando o PyOtogui, ele vai dar um tempo de 1 segundo para executar. Porque, como eu falei, a máquina vai executar isso de maneira muito rápida. Então, tem que ter esse tempo. Mas vamos supor que no tempo do Windows, de clicar a tecla Windows até o Chrome, a gente queira colocar 10 segundos. Essa não seria a melhor maneira de fazer isso. Por quê? Porque as outras execuções que a gente vai fazer também vão ficar com 10 segundos. E isso é muito tempo para uma automação. O que a gente pode fazer é importar uma outra biblioteca, que é a biblioteca Time. Com ela, por exemplo, a gente pode vir até aqui e colocar time.sleep. E no caso, ele vai parar o programa. Ele vai parar o programa por alguns segundos. Por exemplo, 2 segundos. Então, vai ter uma pausa entre essa execução e essa aqui de 2 segundos. Além de, é claro, 1 segundo para executar essa e 1 segundinho para executar essa. Entendeu, pessoal? Mas no caso, a gente não vai precisar usar o sleep por enquanto. Mas vamos deixar a biblioteca aqui importada. Bem, feito isso, a gente já pesquisou. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai fazer o PA.press, que no caso, a gente precisa pressionar o Enter para isso aí funcionar. A gente simplesmente vai vir aqui e digitar Enter. Então vamos agora testar novamente. Pronto, tá vendo, pessoal? De maneira rápida, a gente já conseguiu abrir o Chrome sem utilizar nenhuma tecla, nenhum comando, sem utilizar o mouse, nem nada do tipo. Ele está fazendo isso de maneira automatizada. Bem, então agora vamos partir para outra parte. Qual que é? O que a gente vai pesquisar? No meu caso aqui, eu já vou entrar direto no meu canal do YouTube. Mas a gente podia fazer uma outra sequência de passos. Qual delas? A gente poderia vir aqui no YouTube, no youtube.com, daí pesquisar pelo meu canal e fazer vários outros passos. Entretanto, eu vou fazer de maneira mais simples e já vou pegar o link direto para o meu canal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um PA.write. Ele vai escrever o que a gente vai pesquisar lá no Chrome. Que no caso vai ser o link do meu canal, que vai direto para o meu canal. Então vamos fazer um teste aqui, vamos rodar para ver o que está acontecendo. Ele foi lá, clicou, entrou no Chrome, digitou. Pronto, ele digitou o link do meu canal. Outra coisa, para cada comando que eu estou fazendo, ele está abrindo uma guia no Chrome. Então vamos lá. Voltando para cá, ele já pesquisou. O que a gente precisa fazer agora? Noção básica. A gente vai lá, a gente não vai precisar clicar, dar um Enter aqui para pesquisa. Quando a gente faz uma pesquisa, se a gente escrever qualquer coisa, não dá certo, né, pessoal? Temos que dar um Enter para ir lá e pesquisar. Então é isso que a gente precisa fazer novamente, é dar um Enter. A gente vai vir aqui abaixo e vai dar um PA.press e a gente vai escrever aqui Enter novamente. Vamos lá, vamos rodar e vamos ver o que está acontecendo. Foi lá, entrou no Chrome, foi lá, pesquisou, pau. E olha só, de maneira simples, ele já entrou aqui no meu canal do YouTube. Tá vendo, pessoal? Que legal! E agora o que a gente precisa fazer ainda é clicar no botão de se inscrever. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai controlar o mouse e dizer que é exatamente aqui que a gente quer clicar? Bem, isso não é difícil, pessoal. No caso aqui a gente vai utilizar o clique do mouse. Ponto clique. Só que tem um ponto. A gente vai precisar das nossas coordenadas. Você já deve ter tido aquela aula de matemática, onde que a gente tinha nosso eixo x e y. E é exatamente isso que a gente vai precisar. As nossas coordenadas x e y para o PyAutoGui se encontrar.
E como que a gente vai fazer isso? Muito simples. A gente vai criar aqui um outro projetinho, que no caso é para pegar a coordenada. Eu vou chamar aqui de pegar coordenada. Pronto, vamos dar um enter e criar esse outro projetinho aqui. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Aqui a gente também vai importar o PyAutoGui e também vamos importar a biblioteca time. Import time. Feita essa importação, a gente vai colocar, a gente fez essas importações e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar aqui time.sleep e a gente vai colocar aqui um tempinho de 3 segundos, tá joia, pessoal? Aqui no caso eu vou deixar como SPA também e aqui eu vou colocar PA.position, que é para a gente saber essa posição. Opa, perdão, a gente vai colocar isso tudo dentro de um print para printar a posição que a gente vai precisar. Pronto. E como que a gente vai fazer isso aí? Ó? Vamos rodar aqui e vamos deixar nosso mouse aqui no cantinho. Ó. Aqui, opa, perdão, pessoal. Eu vou fazer aqui a troca de tela, porque dessa maneira vocês não vão conseguir ver. Aqui ele deu o retorno da nossa posição. Tá vendo, pessoal? Vou rodar aqui de volta para vocês entenderem. Ele tá rodando aqui e dependendo de onde que a gente vai estar com o mouse, ó, ele vai dar determinada posição do nosso eixo X e Y. Entendeu, pessoal? Que interessante. Bem, e como a gente vai fazer? A gente simplesmente vai executar e depois de executado, a gente vai vir naquela nossa janela aberta lá, no caso aqui eu já fechei ela, e vai simplesmente passar por cima da parte de inscrever-se, exatamente na posição que a gente quer. Eu já peguei essa coordenada aqui pra gente, pessoal, porque simplesmente estava acontecendo um pequeno probleminha. Porque a cada vez que eu estava fazendo um teste, a janela estava mudando um pouco a posição dela. Isso estava dificultando muito, no caso, a parte de eu conseguir a posição exata do nosso botão. Então vamos aqui copiar, vamos colar, perdão, as nossas coordenadas e vamos fazer um teste para ver como ele está se saindo. Aqui eu aumentei um pouco o tempo de teste, pessoal, coloquei 2 segundos para cada execução, porque eu tive que parar um pouco o vídeo para fazer esses testes. Aí, ó. Agora ele conseguiu se inscrever, pessoal. Tá vendo que maneira rápida? Então vamos se inscrever aqui. E isso aí você não é para fazer não, pessoal. É para você ficar inscrito. Então vamos rodar aqui novamente o nosso programa. E vamos ver. Ele já está entrando. Pronto, clicou no botão de inscrever-se. E obviamente, se eu conseguir automatizar esse processo, você também consegue se inscrever aqui no meu canal. E nem precisa automatizar essa tarefa, né, pessoal? Não tem dificuldade nenhuma. Bem, então foi isso pro vídeo de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. Obviamente, vou deixar aqui a linha abaixo, justamente para a questão da nossa sintaxe. E a gente não utilizou o time aqui. Então, eu vou deixar dessa maneira para nosso código ficar bonitinho e tudo certinho. Caso você queira dar uma olhada melhor, eu vou deixar aqui dando um zoom para você pegar o código. Mas, obviamente, isso aqui foi um script básico. Entretanto, são inúmeras possibilidades. Então, basta você usar sua criatividade. E assim, pessoal, como eu falei, o problema que eu enfrentei durante a gravação desse vídeo aí foi aquela posição daquele botão. Entretanto, quando você for trabalhar com o navegador, você vai utilizar mais a outra biblioteca específica para isso, que é a Selenium. Bem, mas mesmo assim é importante você entender que você deve saber compreender e resolver os problemas que estão sendo ocasionados. Então isso é bem interessante e não tem problema algum se der algum erro, né, pessoal? Você simplesmente vai arrumar e vai aí se aperfeiçoando. E esse erro aí não foi nada demais, simplesmente, como eu falei, era a altura daquela janela e o PyAutoGui não estava encontrando a posição correta do botão de se inscrever. Você tem que justamente tomar esses cuidados. Que nem eu fiz uma automação para um colega meu e quando ele foi passar para a máquina dele, ele não se atentou a essas posições e simplesmente o PyAutoGui estava executando outras tarefas na máquina dele e não a que o algoritmo era para executar. Então essas posições são realmente muito importantes e precisam ser um tanto quanto precisas, tá entendendo, pessoal? Bem, então foi isso pro vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, esse foi um script básico, mas existem inúmeras possibilidades. Basta você usar a sua criatividade.
Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, pessoal.